Talvez, assim como eu, você esteja cansado. Talvez você esteja cansado emocionalmente, porque algumas coisas não estão acontecendo como você gostaria, e isso tem gerado ansiedade, gerado preocupação no seu coração. Talvez você esteja cansado fisicamente, porque você tem conciliado muitas coisas, trabalho, estudos, igreja, responsabilidades da vida adulta. Isso naturalmente gera um cansaço físico. Talvez você esteja cansado mentalmente, que é aquela pessoa que tá com a cabeça com 250 abas abertas ao mesmo tempo, tá tudo travado e você não sabe de onde tá vindo a música, aquele clássico que a gente vê pela internet, mas que eu acho que traduz exatamente como muitas vezes a gente se sente mentalmente. E eu tô gravando esse vídeo porque eu vim de uma fase em que eu me senti muito cansada, e agora é como se eu estivesse respirando um pouco, com um fôlego novo, sabe? Como se eu tivesse nadado. Finalmente, agora eu tô chegando ali na praia e eu vou poder descansar um pouco, sabe? E óbvio que a vida continua acontecendo, eu continuo trabalhando, continuo conciliando muitas demandas e isso é cansativo por si só. Mas eu tive uma experiência no começo desse ano que me fez lembrar de como que a gente vai, de fato, lidar com essas fases em que a gente se sente sobrecarregado, em que o nosso coração tá pesado, em que a gente se sente, assim, carregando o mundo nas costas e não sabe como que a gente vai continuar. Quando a gente tá cansado, nessa cultura que a gente tem dos dias de hoje, naturalmente a gente acaba fazendo o quê? A gente vai, pega o celular e entra nas redes sociais, vai mexer para distrair, só que nisso acaba que às vezes piora a nossa situação, dependendo do tipo de cansaço, do nível de cansaço que você tá, porque você começa a ver todo mundo sendo feliz na internet, porque o Instagram é lugar de gente feliz, e aí isso começa a te incomodar. Você acaba às vezes até tendo sentimentos ruins, porque você começa a se comparar. A gente tá cansado e a gente vai assistir a um filme, a gente vai se ocupar, ao invés de a gente descansar, ao invés de a gente pensar que quando a vida parece que coloca tantos fardos nas nossas costas e a gente se sente assim, carregando tantos pesos, o que a gente deveria fazer era pegar os nossos fardos e trazer diante do Senhor, porque Ele é quem dá força para que a gente possa continuar a caminhar. É Ele quem tem o poder de mudar nossa situação, é Ele quem tem o poder de renovar as nossas energias. E eu não tô falando isso da boca para fora, eu tô falando isso por experiência própria. A gente esquece muitas vezes de buscar a nossa orientação e buscar cumprir aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia nos dá orientações, a Bíblia fala sobre o que Deus é capaz de fazer e a gente lê a Bíblia dia após dia e quando a gente é chamado a colocar algumas coisas em prática, muitas vezes a gente esquece e a gente recorre aos meios terrenos para lidar com o cansaço, com as coisas, com as demandas. A gente procura um amigo para desabafar, a gente se ocupa com as redes sociais, a gente vai buscar alternativas. Só que a coisa é que essas atividades terrenas, elas nunca são completamente capazes de nos renovar. Você pode reparar que você se sente muito mais renovado quando você passa tempo na natureza do que quando você passa tempo no shopping. É brincadeira, né? Assim, não é brincadeira. Eu vou pro shopping, eu volto cansada. Eu volto com o olho até meio doendo, assim, ardendo, porque aquele ar-condicionado, aquele tanto de gente, assim, eu volto cansada. Agora, se você me levar para um parque, acho que eu vou voltar cansada só de pegar sol, mas assim, não vai ser um cansaço igual o cansaço do shopping. As coisas criadas por Deus, elas têm esse dom de nos renovar. Enquanto as coisas criadas pelos homens, as coisas da terra, as coisas que a gente usa, né, como redes sociais, celular, TV, elas nos ajudam às vezes pioram a nossa situação, mas elas nunca nos renovam por completo. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Quando foi em fevereiro desse ano, eu tava muito cansada. Eu vim de um ano de 2025, que nos últimos meses foi extremamente intenso, foi extremamente cansativo. Comecei em janeiro e fevereiro também num ritmo muito intenso. Quando foi no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, minha cachorrinha ficou doente e veio a falecer no começo de fevereiro. Tudo isso mexeu muito comigo e aí eu já, tipo assim, já estava de um cansaço físico, um cansaço mental, e aí veio um cansaço emocional, porque a carga da perda da Jolie, né, foi muito pesada. E aí, no final de fevereiro, eu tinha uma prova. E eu lembro que na primeira semana de fevereiro, foi quando a Jolie partiu, eu tava assim, desolada, eu tava triste, eu tava mal. Eu fiquei assim uns 4 dias só existindo. E aí depois que ela partiu, eu me dei o direito de sentir aquilo. Eu falei, eu vou sentir tudo que eu tenho que sentir. E depois, quando tudo isso passar, eu vou seguir adiante com as minhas atividades normais. E foi o que eu fiz. E em um determinado momento, depois que passou aquela fase, eu voltei pro meu gasto porque eu tinha um objetivo, eu tinha uma prova pra fazer e eu precisava
estar o mais preparada possível para ela, e eu fui fazer essa prova. E essa prova em específico, gente, ela foi uma prova extremamente cansativa. Foi uma prova, assim, muito puxada. Foi a prova mais difícil que eu fiz até hoje. Foi uma prova de alto nível. Foi a primeira vez que eu fui fazer uma prova de alto nível. Era uma prova de 1 dia e meio, então eu fiz prova no sábado à tarde e fiz prova no domingo de manhã e no domingo à tarde. Então foram 3 períodos de prova, 260 questões, textos assim gigantes, então foi muito desgastante. E no primeiro dia de prova, eu tinha viajado uma longa distância para fazer essa prova, eu tinha viajado 10 horas de ônibus à noite. Eu tinha conseguido dormir no hotel na noite anterior à prova, graças a Deus, porque eu fui um dia antes. Então assim, me ajudou porque eu cheguei um pouco menos cansada do que se eu tivesse, dormido no ônibus. Fui fazer a prova no sábado, fiz a prova, só que, gente, quando eu saí dessa prova no sábado, eu tava esgotada. Parecia que todas as minhas energias tinham sido drenadas naquela prova, porque ela estava muito cansativa. Foi uma prova extremamente extensa em termos de questões grandes, com textos enormes, e foi muito cansativa. E eu saí de lá com isso aqui tudo doendo, pescoço doendo, coluna doendo, eu tenho parafuso nas costas, vocês sabem, tudo arrebentado. E fui embora pro meu hotel, fui jantar, tomei banho e dormi, porque eu tava assim exausta. Eu acho que eu fui dormir umas 9, 9h30. Só dei o tempinho de fazer a digestão da janta e fui dormir. E eu tinha que acordar cedo no outro dia, porque a prova tava com o horário marcado pra começar cedo, né, pra abrir os portões cedo, eu tinha que fazer check-out no hotel, aquela correria toda. Então, eu sei que eu acordei cedo também pra poder dar tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer. Quando eu acordei, gente, eu tava exausta. Parecia que eu não tinha dormido. Eu tava muito cansada mesmo. E aí eu levantei. Eu lembro que eu coloquei um louvor, que tem um louvor que eu gosto muito, que fala: lança o teu cuidado sobre o Senhor, que é baseado em Salmos. Eu coloquei aquele louvor, fui tentando acordar, viver meu dia ali. E só que assim, gente, eu não tava melhorando, porque minha cabeça tava doendo. Eu acordei com dor de cabeça, pescoço doendo, tudo doendo, nada tava funcionando. E aí eu levantei, e aí eu orei ao Senhor e falei assim: Senhor, a tua palavra fala que o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, por favor, me dá forças, porque eu tô cansada, e se o Senhor não me dá forças, eu não vou conseguir fazer. E assim, era aquela sensação de que, óbvio que eu tava com dor no corpo, que um remédio resolveria. E eu tomei um remédio que ajudou muito nesse quesito. Eu tomei um analgésico na ocasião pra ajudar com dor de cabeça. Mas o corpo estava cansado, e não tinha remédio que fizesse aquilo mudar. Eu lembro que eu desci, fui tomar café da manhã, tomei o remédio, peguei o Uber e fui pro local da prova. Quando eu cheguei no local da prova, tava batendo um solzinho gostoso, assim. Eu fiquei acho que uns 5 minutos ali no sol, tentando ver se entrava uma energia, assim. E, gente, eu só sei que depois que eu saí daí, eu fui direto pra sala. Quando eu cheguei na sala, eu sentei na cadeira e falei assim: gente, eu tô bem. Eu tô plena de novo. Eu não tô desfalecendo como eu tava meia hora atrás. Eu tava inteira. E aí, naquele momento, eu falei assim: Deus atende as orações. E esse dia me serviu pra lembrar que a gente precisa recorrer mais à palavra de Deus e menos às coisas dessa terra, não desprezando as coisas dessa terra, não desmerecendo conselhos e distrações e coisas dessa terra, não vou ser essa pessoa radical, mas que o nosso instinto primário, ele deveria ser buscar lembrar daquilo que a gente aprende na palavra, colocar as nossas necessidades, os nossos fardos, o nosso cansaço diante de Deus e depois buscar as coisas dessa terra. Eu terminei a prova e eu fiz a prova o dia inteiro, gente. Eu fiz a prova da manhã, eu fiquei inteira. Eu fui almoçar, eu tive que ir a pé, eu fiz a prova numa faculdade, a gente tinha um shopping perto. Então eu saí da faculdade, fui almoçar, voltei pro local da prova, fiz a prova da tarde também inteira, bem, saí de lá plena, fui direto pra rodoviária pegar meu ônibus pra eu poder voltar pra casa, mais 10 horas de ônibus, dentro de um ônibus pra eu voltar pra casa. E eu passei o dia pleno. Sendo que a prova do segundo dia, naturalmente, era para eu estar muito mais cansada, porque eu já tinha a bagagem do sábado e já tinha a bagagem da manhã. E eu fiquei muito melhor no domingo do que no sábado. E esse dia realmente foi uma experiência para mim, porque eu falei: Deus atende orações. E a gente não pode menosprezar o poder de oração, porque às vezes a gente fala assim: eu não vou pedir para Deus abençoar uma coisa tão simples do meu dia, para que Ele venha intervir na minha vida em uma coisa tão pequena. Não há nada pequeno demais para que você leve diante de Deus. Não há nada pequeno demais, gente. Eu já aprendi isso inúmeras vezes. De vez que eu tô sem ideia de conteúdo, eu falo assim: Deus me ajuda, eu quero trazer algo que seja bom para as pessoas, eu quero falar do coração, eu não quero falar essas coisas supérfluas, e dali a pouco o Senhor vem com uma inspiração para mim. Esse dia foi uma experiência para mim, e esse dia realmente me mostrou: eu preciso lembrar da palavra de Deus, e eu preciso levar os meus fardos pesados diante de Deus. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser forte o tempo todo, né? A nossa sociedade fala que a gente tem que estar forte, que a gente tem que estar bem, que a gente tem que estar mostrando, fazendo e acontecendo. E
Você lê ali na história de Paulo, por exemplo, que ele fala, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não fomos criados para sermos fortes o tempo todo. Nós somos seres limitados. Quem não se cansa e não se fadiga é Deus. A gente tem que se lembrar disso. Então, eu tô gravando esse vídeo muito mais como talvez um compartilhamento de experiência, mas para te lembrar que não importa qual seja o seu cansaço, não importa o quanto seu coração esteja sobrecarregado, o quanto você esteja carregando coisas dentro de você, não há nada pequeno demais que você não possa levar para Deus, não há vergonha nenhuma em colocar isso diante de Deus e que esse deve ser o primeiro caminho a ser buscado antes das distrações das coisas dessa vida. É óbvio que a gente tem que usufruir das distrações dessa terra, se a gente tem um hobby que a gente pode dedicar nosso tempo, querendo ou não, um tempo que a gente conversa com algum amigo no celular, ou mesmo pessoalmente, uma saída para o shopping para tomar um café, essas coisas são válidas. Eu não tô aqui para dizer não faça isso porque isso não vai ser o suficiente, não. Mas não é só isso. Precisamos, antes de tudo, antes de buscar resolver com as nossas mãos, lembramos que nós temos um Deus para a gente levar esses fardos pesados diante dele e lembrar de aplicar a palavra dele, né? Lembrar de que na Bíblia já tem histórias, tem relatos que mostram o quanto que aqueles que buscaram o Senhor não foram desamparados, eles tiveram suas respostas, mesmo que não fosse a resposta que eles queriam, no tempo que eles queriam, mas eles tiveram suas respostas. Então, esse dia em específico, ele serviu muito para me lembrar disso. Eu voltei dessa prova, eu não fui aprovada nessa prova. Eu voltei muito cansada, porque foi uma prova cansativa, assim, não só pela questão da prova em si, mas pela viagem que eu fiz. Mas eu voltei grata, porque eu vivi uma experiência com o Senhor ali, e eu vi que realmente, se depender das minhas forças, da minha energia, eu não vou conseguir caminhar tão longe. É por isso que eu preciso colocar diante de Deus, né? Como eu disse, Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Seja qual for o cansaço mental, físico, emocional, seja o que for que você esteja passando, leve isso diante de Deus. Traga os seus fardos pesados para que Ele venha cuidar, para que Ele venha renovar suas forças, para que Ele venha te ajudar a caminhar dia após dia. Porque, gente, a vida aqui na Terra, ela tem se intensificado cada vez mais. Os dias estão cada vez mais acelerados. É cada vez mais coisa pra gente fazer. É cada vez mais conteúdo pra gente consumir. E se a gente não souber filtrar, se a gente não tiver essa capacidade de colocar realmente diante do Senhor, de tratar Deus realmente como nosso amigo e sentar e conversar com Deus como eu tô conversando aqui com vocês, sabe? A vida se torna muito pesada. Uma coisa que sempre me ajudou muito a lidar com essa sobrecarga do mundo moderno foi escrever. E eu já falei pra vocês que eu escrevo as cartas pra Deus. Eu vou até deixar esse vídeo fixado aqui pra vocês poderem assistir depois, que é uma coisa que me ajuda muito a tirar tudo que tá dentro do meu coração, da minha mente, colocar no papel e falar com Deus. E eu converso com Deus, gente. Eu faço as minhas orações de joelhos todos os dias normalmente, mas eu converso com Deus como eu tô conversando aqui com vocês. Falando aqui como eu tô falando com vocês, eu converso com Deus assim. E não tem uma vez que eu não pare pra fazer isso e depois eu saia leve. Deus tem que ser o nosso melhor amigo. Deus tem que ser aquele que a gente procura quando as coisas não estão fáceis. Não só quando as coisas não estão fáceis, quando as coisas estão boas também, porque devemos agradecê-lo. Mas quando a gente tá cansado, quando a gente tá chateado, às vezes a gente joga na internet um comentário, a gente fala mal de alguém, a gente procura, às vezes, a opinião de uma pessoa que não tem nada pra agregar na nossa vida, mas a gente não procura Deus. E Ele tá lá, Ele tá lá. E Ele prometeu renovar nossas forças. Eu queria deixar essa mensagem pra vocês, porque a gente tá chegando agora no meio do ano, ainda tem 6 meses pela frente, ainda tem muita coisa pra acontecer. Graças a Deus eu estou um pouco mais renovada agora do que eu estava no começo do ano. E quando eu falo graças a Deus, é graças a Ele mesmo, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Então lembre-se disso, sabe? Ainda tem 6 meses pela frente, que nesses próximos 6 meses você possa ter suas forças renovadas e que você aprenda a levar suas necessidades diante de Deus, levar o seu coração diante de Deus, levar os seus pensamentos cativos a Ele, levar sua ansiedade, sua preocupação, seus medos, tudo aquilo que tem sobrecarregado seu coração diante dele, para que Ele acalme o seu coração, para que Ele alivie esses fardos e que Ele conduza os seus passos. Não deixe de meditar na palavra, não deixe de buscá-lo todos os dias. E essa é a importância da gente estar em contato com a palavra diariamente, porque se a gente está alimentado com a palavra, a gente lembra do que ela fala e a gente lembra de praticá-la, que foi o que eu fiz nesse dia. Eu lembrei dessa passagem nesse dia que eu estava lá no quarto do hotel e eu falei, Deus, a Bíblia fala isso. Se a Bíblia está falando é porque o Senhor faz, então, por favor, me atenda nessa petição. E assim ele fez. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração de alguma forma. E não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares que talvez estejam numa situação semelhante.
E me conta aqui nos comentários se você já teve alguma experiência assim, de colocar algo diante de Deus e Ele responder ali pra você. É isso. Fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.